A graça e a paz do Senhor. Irmãos, vamos abrir as Escrituras em Lucas 18, verso 31 a 34. Lucas 18, 31 a 34. A esse sermão eu dei o título A Determinação de Cristo e o Plano Soberano de Deus. As duas coisas estão presentes aqui nesse texto. Tanto a determinação de Cristo, quanto também o plano soberano de Deus está presente aqui, nesse pequeno texto. Você que achou, leia na sua própria Bíblia, leia com atenção, com devoção, leia tendo a plena certeza de que é a palavra de Deus, é a voz de Deus falando com você. Não despreze a palavra do Senhor. Diz assim: chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Até aqui a palavra de Deus. Vamos a Deus em oração, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Eu só peço que você olhe novamente para o verso 34. Eu quero que você olhe novamente para o verso 34 e leia e veja como de fato, se não for o Senhor, as verdades do Senhor permanecem encobertas para nós. Precisamos dele. Que Ele possa descortinar, que Ele possa abrir o nosso entendimento. Você precisa clamar a Ele: Senhor, que eu entenda a Tua palavra. Oremos assim. Santíssimo Deus, mais uma vez indo a Ti em oração, porque dependemos. Só ora quem depende, e nós dependemos do Senhor. Dependemos do Senhor para entendermos as Tuas verdades, e pedimos o Teu auxílio santo, do Teu Espírito Santo, para que no nome de Jesus, essas verdades sejam aplicadas ao nosso coração. Amém. Irmãos, conforme o relato inspirado de Lucas que você tem em mãos por meio da Bíblia Sagrada, o nosso Senhor Jesus, Ele está numa peregrinação que começou, e você pode voltar aí na sua Bíblia, hoje você vai movimentar muito ela, eu acredito, Lucas 9, 51. Então dê uma olhada lá. Foi exatamente nesse ponto, em Lucas 9, 51, que Jesus começou a sua peregrinação rumo a Jerusalém. Ele estava indo rumo à cidade de Jerusalém. Não que Jesus não já o tenha ido lá. Ele foi por lá pelo menos umas outras 2 ou 3 vezes. Porém, dessa vez, essa peregrinação que está sendo narrada em Lucas 9, 51, é a última. É a última. Jesus está caminhando para Jerusalém, para a cruz. O objetivo final dele é muito claro. Ele sabe onde ele vai parar. E você vai ver justamente isso com clareza. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria elevado ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. E é justamente nessa caminhada agora que nós estamos estudando todos os sermões que vieram a partir daí. O Senhor Jesus nessa peregrinação rumo a Jerusalém. E essa peregrinação, como eu já disse, está chegando ao fim. Basta que você olhe para Lucas 19, agora avançando um pouco depois do capítulo que nós estamos, no verso de número 28, diz assim: e depois de dizer isto, Jesus prosseguia a sua viagem para Jerusalém. Aqui já se referindo à entrada, de fato, de Jesus em Jerusalém. É o momento que ele entra, então provavelmente em poucas semanas já veremos Jesus de fato chegando ao seu destino, onde ele haverá de fazer aquilo que ele foi determinado a fazer. Nós precisamos entender, volte para Lucas 18, precisamos compreender que essa viagem de Jesus, ela é mais do que geográfica, é mais do que saber exatamente por onde Jesus está passando. Ela é de fato uma viagem essencialmente, ou seja, a essência, ela é uma viagem teológica e pedagógica. Ela, como chamam alguns teólogos, esse episódio que Jesus vai firmemente para Jerusalém e chega lá, é chamado de êxodo escatológico de Cristo, fazendo uma comparação com o que Moisés fez, libertando o povo do Egito, conduzindo eles à terra prometida. Mas nós sabemos que Moisés falhou.
Moisés falhou. Mas Jesus não falha na sua peregrinação. Jesus não falha no seu êxodo. Ele entra onde deveria entrar. Ele entra nas portas de Jerusalém. Mas não para gozar daquela terra que emana leite e mel, mas para gozar da cruz, da redenção. E Cristo não falhará. Se você lembrar, quando nós expomos o capítulo 9, em Lucas 9:31, é exatamente o que Moisés e Elias dizem para Jesus. Você está indo para Jerusalém para morrer. Há uma cruz preparada lá para você. Lucas 9:31. Há uma mensagem ecoando, portanto, no decorrer do decurso. Durante esse percurso que Jesus está percorrendo com seus discípulos, há um ensino em movimento. Durante o trajeto, Jesus foi advertindo cada um dos seus discípulos progressivamente sobre o que significa ter parte com Ele, o que significa se identificar com Ele, o que significa comprometer-se com Jesus. Enfim, durante todo o trajeto para Jerusalém, Jesus estava deixando claro quais eram as implicações de ser um discípulo. Era isso que ele estava fazendo, era uma escola do discipulado. Você entende isso? Vimos no decorrer dos sermões passados que Jesus requer dos seus discípulos total renúncia. Não uma renúncia parcial, mas uma renúncia total. Deixar tudo para trás para segui-lo. Estar disposto a tomar a cruz, estar disposto a morrer. Essa trajetória, ela não é somente geográfica, ela é teológica, ela é pedagógica, ela tem ensino. Jesus está formando seus discípulos na escola do discipulado. Trazendo à memória o sermão mais recente, no domingo anterior, o pastor Vantes nos alertou sobre a história do jovem rico, e nós refletimos, por exemplo, destacando só um dos pontos, como o apego aos recursos, aos bens materiais, nos impedem ou são um impedimento para que a gente possa seguir verdadeiramente a pessoa de Jesus. Como que alguns dos nossos apegos, não apenas materiais, mas no caso desse jovem rico, o seu dinheiro, o seu recurso, que ele mais amou do que a Deus, podem nos impedir de prosseguir na caminhada cristã. E fomos desafiados a perguntarmos a nós mesmos o que hoje nós temos segurado tão fortemente com as nossas mãos, que tem nos impedido de caminharmos livremente para o Senhor Jesus Cristo. A mesma caminhada que ele trilhou, o mesmo trajeto que ele percorreu, seguir nesse caminho do discipulado, nesse caminho da cruz. O que tem lhe impedido, o que tem lhe amarrado, o que ele tem lhe segurado, que coisa que o Senhor poderia lhe chamar para deixar para trás, que você não tem deixado para trás. Que pecado, que apego. Enfim, Jesus veio mostrando que o discipulado cristão, ele exige essa renúncia total, durante todo esse trajeto. E Pedro, ele entendeu isso. Pedro, ele veio entendendo isso, mas talvez não com a profundidade que ele deveria ter entendido. Mas ele, pelo menos, a partir dessa peregrinação de Lucas 9:51, ele compreendeu que Jesus estava querendo traçar o que era requerido dos verdadeiros discípulos do Senhor. E aí, no sermão anterior também, em Lucas 18, no verso 28, olha o que Pedro diz, representando todos os discípulos, no caso. Ele diz: então Pedro disse: eis que nós deixamos nossa casa e seguimos o Senhor. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu entendi o que o Senhor está querendo ensinar sobre essa escola da renúncia. Pedro, ao dizer que deixou a casa, ele não está apenas se referindo ao bem, casa, ao bem material. Ele está dizendo: Senhor, nós deixamos tudo. Nós deixamos os nossos barcos. Nós deixamos as nossas redes. Nós deixamos o nosso sustento lá. Nós deixamos a nossa casa, literalmente falando, em todos os sentidos e todos os aspectos que envolvem. É uma palavra que está concatenando o deixar tudo aqui, para seguir ao Senhor. E de fato, Pedro chama a atenção de Jesus para o sacrifício que não somente ele, mas os demais discípulos também estavam fazendo. Então é nesse momento, olhe para o verso 31, a partir dessa fala de Pedro, chamando a atenção de Jesus para a renúncia que eles fizeram, é que Jesus chama também os discípulos à parte. Chama os 12 em particular, como diz o verso 31, chamando os 12 para um lado. E chamando à parte, Jesus vai falar de um sacrifício ou de uma renúncia muito maior que a de Pedro e muito maior do que a renúncia de qualquer outro discípulo. Jesus mostra o que significa deixar tudo por causa do reino,
como é dito no verso 29 do capítulo 18, onde ele diz: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus, que não receba no presente muito vezes mais e no mundo por vir receberá a vida eterna. Jesus agora vai mostrar para Pedro que diz: Senhor, nós deixamos tudo. Senhor, nós deixamos a nossa casa. Jesus vai mostrar a renúncia que ele fez. A renúncia que ele fez. E não há renúncia maior do que a renúncia que Jesus fez em favor dos pecadores que ele amou. Ele abriu mão da glória para se humilhar, se tornando semelhante a homem, e como servo, morreu morte de cruz. Não há renúncia maior do que essa. Você não pode dizer que a sua vida é muito pesada. Você não pode dizer que Deus é muito exigente quanto ao que Ele requer na sua santificação. Você não pode alegar que os fardos que você carrega são insuportáveis, porque você não sabe o que Cristo carregou por você. É por isso que você diz algo como isso. Eu não estou dizendo que a sua dor não dói, mas eu estou dizendo que você não conhece a dor de Cristo. E você precisa conhecer a dor de Cristo, para que você possa colocar a sua dor no lugar correto. Você precisa entender o sacrifício de Cristo, para que você enxergue da perspectiva correta os seus próprios sacrifícios. E Jesus vai mostrar para Pedro, de fato, e para os demais discípulos, que não há renúncia maior do que o que ele mesmo fez. Vamos ler o verso 31. Indo verso a verso agora, pela graça de Cristo. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Irmãos, a longa viagem da Galileia através da Pérea estava chegando ao fim. Jericó já está à vista e Jerusalém está bem próxima. Porém, como eu afirmei para os irmãos, não se trata apenas de uma locomoção ou peregrinação geográfica, mas é teológica, é pedagógica. Jesus estava a caminho da cruz, e quanto cada vez mais Jesus se deslocava para próximo de Jerusalém, quanto cada vez mais Jesus ia para próximo desse ambiente onde a sua cruz seria erguida, mais complicado o cenário ficava, mais as coisas iam se definindo, e mais Jesus percebia a urgência de alertar os discípulos de tudo que eles iriam passar ao se identificarem com Cristo. Então, para que os discípulos se preparassem para o que haveria de vir, Jesus chama esses 12 de forma particular, exclusiva, intencional, para poder dar um alerta a eles, dizendo: olha, estamos subindo para Jerusalém, verso 31. Em outras palavras, eu não vou regressar. Eu não vou voltar atrás. Eu espero que vocês saibam exatamente para onde que eu estou indo. Eu espero que vocês saibam que eu estou indo a caminho de lá. E não vou voltar atrás por nada, e nada me fará desistir. Jerusalém estava ali, situada num lugar alto de fato. E por isso o texto diz: estamos subindo para Jerusalém. Na geografia da Palestina, independente de onde as pessoas viessem, se elas estivessem indo para Jerusalém, elas estariam subindo, independente de onde se aproximasse. Eles faziam isso sempre subindo. E Jesus está dizendo: já está bem próximo. O objetivo final, a linha de chegada. O que tinha em Jerusalém? Em Jerusalém estava o templo de Deus. Era lá que, na ocasião de grandes festas, e nessa ocasião a festa da Páscoa, os peregrinos, os religiosos, eles caminhavam rumo à cidade santa, eles iam para lá para adorar, para oferecerem sacrifícios. Era isso que eles estavam fazendo. Como eu disse, Jesus já esteve nessa cidade muitas vezes. E parece que toda vez que ele vai para Jerusalém, surge alguma situação de perigo. Por exemplo, eu não vou ler todos esses textos com vocês. Eu vou apenas citar para que você entenda, mas ouça com atenção. Se você puder anotar, anote. Para que você entenda as vezes que Jesus foi até Jerusalém e como sempre que ele ia até Jerusalém a situação ficava complicada. Por exemplo, em João 7 narra Jesus subindo para Jerusalém para a festa dos tabernáculos. E lá, nessa ocasião, ele disse: eu sou
a água da vida, e eu sou a luz do mundo. E por causa dessa afirmação, em João 7, em João 8,59, os judeus se reúnem para apedrejar a pessoa de Jesus. É o primeiro momento que Jesus vai a Jerusalém e as coisas não terminam muito bem. O texto vai dizer que Jesus teve que se esconder para poder não ser atirado por essas pedras. Numa outra ocasião, não agora mais em João 7, mas em João 10, Jesus retorna para Jerusalém, não para a festa dos tabernáculos, mas para outra festa, a festa da dedicação. Então você está percebendo que Jesus tinha esse costume de ir a Jerusalém em ocasiões das festas, porque ele queria dar a elas o significado verdadeiro com a sua presença. E nessa ocasião, em João 10, Jesus afirma que ele é o bom pastor. E ele também afirma que ele e o Pai são um, o que é encarado pelos judeus como uma blasfêmia. Ou seja, Jesus afirma que ele é o próprio Deus, ali nessa ocasião, em João 10. Correto? Em João 11:53, os judeus, em João 11:8, perdão, irmãos, me confundi. Em João 10:31, agora sim. Depois você pode ver, João 10, Jesus afirma ser o bom pastor. Em João 10:31, novamente, pedras nas mãos. Os judeus se reúnem novamente para apedrejá-lo. Segunda ocasião que Jesus vai para Jerusalém. A terceira ocasião que Jesus vai para Jerusalém está narrada em João 11. Essa é uma terceira ocasião. A notícia é que Lázaro, o seu amigo, estava doente. E após 4 dias dessa notícia, Jesus decide ir até Jerusalém. Na ocasião ele já estava morto. Em João 1:18, os discípulos preocupados com Jesus dizem o seguinte: Senhor, o senhor acabou de vir de lá de Jerusalém. Acabou de ser ameaçado de ser apedrejado. O senhor vai mesmo voltar a Jerusalém? Jesus diz: sim, vou. Sim, eu vou. João 11:8, Jesus é advertido. E Jesus mesmo assim vai. Agora sim, eu queria que você abrisse em João 11:53. João 11:53. Sabe o que acontece, irmãos? Em todas essas narrativas que eu acabei de citar para vocês, os judeus se reuniram para apedrejar Jesus e Jesus se saía. Mas agora que ele retornou, por causa do seu amigo Lázaro, eles não apenas queriam mais apedrejá-lo. Olhe para o verso 53 de João 11, é a partir daí que eles dizem assim: agora não vamos mais apedrejá-lo, vamos realmente matá-lo. Matá-lo com uma morte horrível e horrenda. Olha o que diz o verso 53. Assim sendo, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma reunião, desde aquele dia resolveram matar Jesus. E aí o verso 54. Assim sendo, Jesus não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, onde permaneceu com os discípulos. Por quê? Por causa desse intento dos judeus de matá-lo. Então eu quero que você entenda essa dinâmica. Toda vez que Jesus ia para Jerusalém, ele corria risco de ser apedrejado pelos judeus. E na última ocasião que ele foi, ou a penúltima, ele foi de fato ameaçado de morte, na ocasião em que ele foi ressuscitar o seu amigo Lázaro. Mas agora nós estamos lidando com, de fato, voltando para Lucas 18, com a última ocasião em que Jesus vai a Jerusalém. Dessa vez ele não se esconde, dessa vez ele não se refugia, dessa vez ele não foge, nada disso. Ele sabe o que ele está indo fazendo lá. Ele sabe o que ele está indo fazer lá. Ele sabe o que vai acontecer. E é dentro desse contexto que nós estamos. Você está em João? Por favor, olha para o capítulo 11 de João. Capítulo 11 de João. Ele vai nos dar o contexto exatamente do momento em que Jesus está. Veja o verso 55 ao verso 57. Dê uma olhada, por gentileza, do verso 55 a 57. Vou ler para você. Estava próxima a Páscoa dos judeus.
e muitos daquela região foram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificar. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: o que vocês acham? Ele não virá à festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus haviam ordenado que, se alguém soubesse onde eles estavam, o denunciasse para que o pudesse prendê-lo. Mentira. Em certo sentido, sim, porque eles iam denunciar Jesus a Roma. Mas não era apenas prendê-lo, entendeu? A intenção deles era matá-lo. Percebe que, desde a última ocasião em que Jesus foi a Jerusalém, que você leu comigo no capítulo 11 de João, verso 53, desde a última vez que ele foi a Jerusalém, que eles intentaram matá-lo, agora eles começam a dizer: se souberem se ele vai voltar aqui, na festa de Páscoa, se chegar alguma informação de que ele pisou aqui em Jerusalém, nos informem. Queremos prendê-lo, prender para matá-lo. Então, de fato, eles acharam que, de alguma forma, eu acredito, por causa das perguntas no verso 56, o que vocês acham? Ele não virá à festa? Que pelas muitas ameaças que eles fizeram a Jesus, talvez eles pensassem que Jesus não iria para Jerusalém novamente. Mas Jesus não quis, ou pelo menos não era o propósito de Deus, que Jesus fosse morto na festa do tabernáculo. Não era o propósito de Deus que Jesus fosse morto na festa da dedicação. Não era o propósito de Deus que Jesus fosse morto no dia em que ele foi ressuscitar o seu amigo Lázaro. Mas era o propósito de Deus que Jesus fosse morto na festa da Páscoa. Ok? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus de fato vai para Jerusalém. Mas dessa vez é numa festa de Páscoa. E ele sabe que chegou o momento. É nessa festa simbólica em que o verdadeiro simbolismo, a verdadeira sombra, ou a verdadeira realidade dessa sombra vai se manifestar. Lembra o que é a Páscoa? É o dia da libertação do povo de Deus do Egito. É o êxodo de Moisés. Que eles passaram o sangue de cordeiro nos umbrais da porta e foram libertos. Mas agora é o sangue de Cristo sobre a cruz que vai libertar o povo. A verdadeira Páscoa vai ser manifestada. Eu repito para você. Não era na festa do tabernáculo o dia que ele deveria morrer, e por isso não morreu. Não era o dia da festa da dedicação, não era o dia da ressurreição do seu amigo Lázaro. Mas no dia da Páscoa eles perguntam: será que ele virá mesmo? Sim, ele iria. Ele diz, agora sim, volte para Lucas 18. Ele diz com toda convicção, ele diz com toda clareza, no verso de número 31, como lemos. Quando ele diz isso, irmãos, no verso 31, eis que subimos para Jerusalém, talvez a melhor fluidez dessa frase seja: estamos subindo para Jerusalém. É uma afirmação. Ele diz assim: estou indo para lá e não vou voltar atrás. Estou indo para lá e não vou retroceder. Mas lembre de todo o contexto. Toda vez que Jesus vai para lá, apedrejamento, ameaça de morte, e agora está sob suspeita se ele vai ou não. E dessa vez é para ser denunciado, para prendê-lo. Mas ele vai. Ele diz: estamos subindo para Jerusalém. Provavelmente os discípulos estão com medo. Ele sabe que quando é para Jerusalém as coisas não correm muito bem. Eu lhe pergunto, viajar para Jerusalém não parece ser uma boa ideia com Jesus? E ainda assim Jesus afirma: estamos subindo para lá. Deixa eu fazer uma afirmação para você. Preste atenção nisso aqui que eu vou lhe dizer. Há muitas pessoas que pensam equivocadamente, tá? É um pensamento equivocado, errado, de que a cruz foi uma espécie de plano B de Deus. Que a cruz foi um acidente no meio do percurso. Encaram, a cruz como um rearranjo que Deus fez no meio do trajeto. Que era para tudo ocorrer bem. E que a cruz é um tipo de remendo na história. Contudo, o que nós estamos vendo nesse texto é que a cruz não se trata de um evento inesperado, não é um cálculo errado, não é um evento acidental. À luz desse texto, nós estamos vendo que a cruz, o episódio em que Cristo será pendurado no madeiro, morrerá, tem dia, hora e local marcado. E ele está indo exatamente para esse local, para que no dia e na hora determinada por Deus, ele entregue-se
em favor de pecadores. Isaías 53, que nós lemos, especialmente o verso 10 e 11, diz que, e afirma que todavia ao Senhor, ou seja, a Deus Pai, agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O sacrifício de Cristo foi desejável e agradável por Deus. Isso destaca essa soberania de Deus, essa soberania divina, em levar o Filho, Cristo, a sofrer deliberadamente. Em contraste, ou em soma, na verdade, não em contraste, Cristo veio ao mundo para morrer, a fim de dar a sua vida em resgate de muitos. Não foi um acidente histórico. Ele também não foi forçado a isso. Jesus estava muito consciente da sua missão. Por diversas vezes, nos relatos de Lucas mesmo, ele predisse a sua morte, mas os discípulos não entendiam isso. Em Lucas 9, 21 a 22, por exemplo, quando ele estava em Cesareia de Filipe, ele disse que o destino dele era a cruz. Em Lucas 9, 44, no Monte da Transfiguração, ele disse para os discípulos dele que o destino dele era a morte. Era a cruz e a morte. Você entende isso? E agora ele está dizendo novamente, de forma antecipada, mais uma vez a sua morte. E diante dessa realidade, desse plano firmemente estabelecido, o Senhor Jesus jamais ousou olhar para trás. Jamais pensou em desistir. E é isso que nós estamos chamando de determinação de Jesus. Resolutamente, convictamente, de forma decidida, nosso amado Jesus marcha para Jerusalém. Ele foi em direção ao objeto da sua tortura. Ele foi em direção à sua humilhação. Ele foi em direção à sua morte. Ele ousadamente e sem temor se dirige para a cruz. Esse é o nosso Cristo. Se olharmos para o texto correlato, em Marcos 10, 32, nós veremos uma informação adicional a respeito dessa convicção pela qual Cristo está seguindo para a cruz. Marcos nos diz que durante a peregrinação, Jesus ia adiante dos seus discípulos, o que significa que ele não apenas estava caminhando para Jerusalém, mas ele ia liderando essa caminhada, ele ia à frente, ele conduzia cada passo rumo àquela vergonha da cruz. Ele sabia para onde ele estava indo, sabia o que ele estava fazendo. Porém, dos 3 evangelhos sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinópticos. Desses 3, somente Lucas registra essa frase que você vê no verso 31, na parte B. Onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas. Olhe para Lucas 18, verso 31, parte B. Somente Lucas faz esse registro, dizendo: estou indo para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Como eu disse, somente Lucas inclui essa declaração de que o que está prestes a acontecer não é um acidente. Não é um acidente. Já foi predito. Faz parte de um plano muito maior. Faz parte de algo muito mais antigo. É muito maior e muito mais antigo. Foi dito pelos profetas a respeito do Filho do Homem, que é uma designação para o próprio Cristo como Messias. Curioso que isso acontece nos relatos de Lucas. Lucas, sempre quando pode, ele faz questão de destacar. Eu não sei se você já fez o exercício de ler Lucas inteiro. Como nós estamos na exposição de Lucas, ainda dá tempo de você fazê-lo. É interessante, quando um pregador vai expor um livro na igreja, ele tem o costume de ler o livro inteiro, para que possa expor para a igreja. Para que ele entenda como esse texto se encaixa e qual é a perspectiva do autor ao dizer aquilo que ele já disse antes ou dirá depois e depois. E como que essas narrativas elas vão somando para aquela ideia que ele quer destacar. Então, como isso é um material exclusivo de Lucas, isso é muito interessante. Porque só ele diz isso,
que se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Mas não é que só ele diz sozinho isso, que é verdade, mas é que ele diz outras vezes na sua carta, no seu evangelho. Então, além de ser exclusivo de Lucas, ele faz questão de repetir outras vezes no seu evangelho e nos seus escritos. O que mostra o quê? Que isso para Lucas é uma tese importante. Ele está querendo defender essa tese, que Cristo na cruz não é um acidente, mas Cristo na cruz é algo pré-determinado. Que a cruz de Cristo é algo planejado, é algo desejável, é algo que Deus quis. Você pode olhar que Lucas sempre faz questão de nos alertar que o sofrimento e a morte de Jesus faziam parte do plano eterno de Deus. Eu vou convidar você rapidamente, por exemplo, para ir em Lucas 22, verso 2. Você avança para Lucas 22, verso de número 2, para você enxergar como essa é uma tese que, além de ser exclusiva de Lucas, é defendida mais de uma vez por Lucas. Diz assim: os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam ao povo. 22, verso 2. Vamos ler desde o 1, por gentileza. 22, 1 e 2. Estava próxima a Páscoa dos Pães Sem Fermento, a festa dos Pães Sem Fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temia o povo. Agora olha para o capítulo 24, por gentileza. Verso 25 e 26. Capítulo 24, verso 25 e 26. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Olha aqui a ideia se repetindo. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Então ele está repetindo essa ideia de que os profetas já disseram e que de fato isso tinha que acontecer com a pessoa de Jesus. Jesus não estava sendo surpreendido na sua caminhada em direção à cruz. Agora eu quero que você olhe para o verso, ainda no capítulo 24, tá? Para o verso 44 até o verso 47. Leia, por gentileza. Lucas 24, 44 a 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que o seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Então inicia em Jerusalém, mas vai para além de Jerusalém. Já havia sido predito por outros profetas e haveria de se cumprir certamente. Por que eu estou destacando esse capítulo 24 de Lucas? É outro material exclusivo de Lucas. Não acontece em nenhum outro evangelho. Então Lucas está querendo destacar isso, irmãos. Que a cruz não é um evento surpresa. Não é um acidente. Ainda que ela esteja ocultada a nós por causa da nossa ignorância, e nós vamos ver daqui a pouco isso, mas que ela é revelada pelo Espírito Santo, ainda que isso seja verdade, a cruz não é um acidente. Sempre foi o plano de Deus. Antes da fundação do mundo, a cruz de Cristo. É nesse contexto que nós dizemos, antes de Deus dizer haja luz, Ele disse de fato, haja cruz. Foi o meio pelo qual Deus decidiu manifestar a sua glória e salvar um povo para si. Lucas ama destacar como um maravilhoso lembrete de que a morte de Jesus era parte integrante do plano eterno de Deus. Vejamos, por exemplo, eu quero convidar você agora para Atos capítulo 2, porque como você sabe, Atos também foi escrito por Lucas, então também é material lucano. Atos capítulo 2, verso de número 23. O que é isso? É
como Lucas registrou o sermão de Pedro em Pentecostes, tá? Atos 2:23 é como Lucas registrou o sermão de Pedro em Pentecostes. Olha o que ele diz: a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Então, olha o que Pedro pregou em Pentecostes. É conforme o plano de Deus que os homens mataram a Jesus. Não foi fora dos planos de Deus, mas foi por ele predeterminado. Lucas também registra um outro sermão de Pedro. Agora Pedro pregando em Jerusalém. Atos 3, 17 e 18. Pedro em Jerusalém. Atos 3, 17 e 18 diz assim: e agora, irmãos, eu sei que vocês fizeram isso por ignorância, como também as suas autoridades o fizeram, mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas. O que ele anunciou pela boca de todos os profetas anteriormente? Que o seu Cristo havia de padecer. As Escrituras, como um todo, desde Gênesis, apontam para a necessária e indispensável morte sacrificial de Jesus. A morte de Jesus é o coração do Evangelho. Sem a morte de Jesus, sem Evangelho. Sem Jesus, sem salvação. Por isso que nós carecemos de Cristo. Nós dependemos dele e da sua entrega voluntária. Agora, você está em Atos ainda? No capítulo 4 de Atos, eu queria que você atentasse para a oração da igreja primitiva. Olha a oração que essa igreja fez. E a oração, ela é sempre uma expressão da nossa fé e uma expressão da nossa crença. Aliás, você quer saber que Deus você realmente crê? Olhe bem para o que você ora. A sua oração revela bem o Deus que você crê. Para alguns que só vivem pedindo coisas de Deus, revela que crê num Deus de prosperidade. Entende isso? E por assim vai. Mas olha a oração que é feita em Atos 4, verso 27 e 28, expressando a compreensão da igreja primitiva. Diz assim: porque de fato nessa cidade Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito pré-determinaram. Então os homens se juntam, eles se unem, eles entregam a Jesus, e tudo isso é responsabilidade humana. Mas há um Deus soberano, que predeterminou, que coordenou, que determinou cada um desses acontecimentos. De forma que a morte de Cristo não é um acidente, não é um remendo, mas é desde sempre a vontade de Deus. Todo esse maravilhoso plano aqui, nós devemos compreender que a rejeição, o sofrimento, a humilhação, o escárnio, a morte, a ressurreição de Jesus não foram o resultado do acaso ou da má sorte. Eu acho que isso fica muito mais profundo, não fica? Porque não é um Deus que se entregou quando as coisas deram ruim, mas é um Deus que se entregou à rejeição, ao sofrimento, à humilhação e ao escárnio, à morte, por amor. Ele deliberadamente predeterminou esse destino, porque deliberadamente nós nos perderíamos. Entende? Entende? Todo esse maravilhoso plano fazia parte da mente de Deus. Ele soberanamente determinou cada etapa. O homem que trairia Jesus, os homens que prenderiam Jesus, os homens que espancariam Jesus, os homens que zombariam de Jesus, os homens que acusariam Jesus, os homens que julgariam Jesus, os homens que crucificariam Jesus. Tudo estava no plano determinado de Deus. Lucas registra no verso 31, capítulo 18, exatamente isso, que se cumprirá tudo que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Irmãos, desde sempre Deus anunciou que Cristo viria para morrer. Olha bem para quando Adão e Eva pecaram no Éden.
o ato de Deus misericordioso de sacrificar um cordeiro para cobrir a nudez de Adão e de Eva. O cordeiro era inocente. Ele não tinha nada a ver com aquela história. Mas Deus sacrificou aquele cordeiro e cobriu a nudez de Adão e Eva. Em Gênesis 3,15, Deus lança uma maldição sobre a serpente, ao mesmo tempo que essa maldição é uma salvação para nós. Porque em Gênesis 3,15 ele diz: porém, inimizade entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Você sabe muito bem o que isso quer dizer. É que esse descendente da mulher é o Cristo, que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Em Hebreus 10, no verso 4, há uma verdade contundente, que você precisa ser lembrado. Em Hebreus 10,4 diz que é impossível que o sangue de bodes e o sangue de touros tire pecados. E se é impossível que o sangue de bodes e de touros tire pecados, então o que esse texto está dizendo é que é impossível que o homem seja salvo por meio de qualquer obra pessoal, particular ou propriamente sua. É que ele precisa de algo de fora. Todos aqueles cordeiros no Egito, todos os inúmeros sacrifícios no templo, eles apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles apontavam para o verdadeiro Cordeiro, Jesus Cristo, que caminhou resoluto e de forma decisiva, com um olhar fito e sem olhar para trás, para Jerusalém. Nada que pudéssemos fazer e nada que pudéssemos oferecer seria capaz de satisfazer a santa exigência de Deus. Quando Deus nos criou e nós caímos, nós pecamos, Deus não foi pego de surpresa. Deus não ficou também, depois da queda, torcendo para que nós melhorássemos. Nós não poderíamos melhorar. Desde sempre, desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi entregue para salvar os eleitos do Pai. Jesus não foi para Jerusalém para receber a coroa de um rei temporal. Ele foi para Jerusalém a fim de receber uma coroa de espinhos e de vergonha, ser crucificado, e ele sabia disso. Apesar de saber o que o esperava em Jerusalém, ele foi deliberadamente, deu a si mesmo, entregou-se, ofertou-se. Eu queria convidar você a ler Hebreus comigo, rapidamente, no capítulo de número 12, no verso de número 2. Eu acho que esse texto de Hebreus 12, 2, ele explica muito bem Lucas 18, 31, quando Jesus diz: eis que subiremos a Jerusalém. Ele diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Ele não se importou com a vergonha, com a humilhação e com o escárnio, mas ele aceitou a cruz, como o próprio autor diz, que lhe estava proposta. Era uma cruz proposta. Jesus sabia exatamente o que haveria de acontecer com ele. Não foi surpresa, não foi acidente, não foi acaso, foi escolha, foi entrega. Então o Evangelho tem a ver com algo que Jesus fez por nós. E não com alguma coisa que nós podemos fazer, mas com algo que foi feito por nós, em nosso lugar, em nosso favor. O que implica essa ida de Jesus para Jerusalém? É o verso 32 e 33. O verso 32 e 33 de Lucas 18 vai passar a narrar as implicações dessa ida de Jesus a Jerusalém. E ao ler o verso 32 e 33 agora comigo, eu quero que você perceba que Jesus sabia exatamente o que lhe esperava, o que lhe aguardava. Ele não estava indo como quem vai ser pego de surpresa. Mas olha o que diz o verso 32 e 33. Ele começa a dizer o que ele vai passar. Ele, falando de si mesmo, será entregue aos gentios.
que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele, açoitá-los e eles o matarão. Mas também ele fala de algo que acontecerá depois disso. Mas, ao terceiro dia, ressuscitará. Jesus passa a dizer o que vai acontecer lá nesse cenário de Jerusalém. Ele está alertando os discípulos que ele não voltará mais para se esconder. Ele não correrá mais das pedras nas mãos dos judeus. Aliás, ele está dizendo que não é nem os judeus que vão matá-lo. Os judeus vão entregá-lo. Mas quem vai matá-lo são os gentios. É Roma. Olha o que é dito no verso 32. Primeiro ato, ele será entregue aos gentios. O que isso significa? Significa que Jesus foi rejeitado pelo seu próprio povo, pelos judeus. Os judeus o rejeitaram, entregando aos gentios. Os romanos são os gentios. E os romanos, eles não permitiam que os judeus executassem sentença de morte, a não ser com autorização. Então, as autoridades judaicas entregaram Jesus aos gentios. Isto é, nesse caso, entregaram Jesus a Pôncio Pilatos e aqueles homens que cumpriram as suas ordens. Olha o que diz João, por gentileza, no capítulo 1. João, capítulo 1, verso 10 e 11. João 1, verso 10 e 11. Diz assim, preste atenção. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. É isso que significa esse texto. Os judeus não o receberam, entregaram Jesus aos gentios. Veio para o que era os seus, mas os seus não o receberam. Então é o primeiro ato. Jesus foi entregue à mão dos gentios. Jesus não poderia ser morto por apedrejamento, porque caso fosse assim, a profecia não se cumpriria. Olha o que diz o Salmo 22, verso 16. E esse é importante que você entenda. Salmo 22, verso de número 16. Diz assim, é uma profecia, tá? Messiânica. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Se Jesus fosse morto por apedrejamento, suas mãos e os seus pés não seriam traspassados. Por isso que ele foi rejeitado pelos seus, que não o receberam. Foi entregue aos gentios, como ele mesmo diz. Ele será entregue aos gentios, porque são os romanos quem praticam a morte de cruz. Crucificação era uma tática romana, a crucificação é uma forma gentia de morrer. Além disso, os judeus, como eu já afirmei, não possuíam permissão para matar alguém, porque estavam sob o governo de Roma, abaixo do governo de Roma. De fato é isso, Jesus se tornou humano para morrer uma morte de cruz, e para morrer uma morte de cruz, tendo suas mãos e os seus pés traspassados. Por isso ele é entregue aos gentios. E para morrer ele teria que ser rejeitado pelos judeus e entregue aos gentios. Esse é o primeiro passo. Depois ele diz assim, ainda no verso de número 32. Escarnecerão dele e cuspirão nele. Escarnecerão dele e cuspirão nele. Eu quero que você olhe para Isaías, por gentileza. Olhe para o profeta Isaías, no capítulo de número 50. Geralmente a gente lê o 53. Mas Isaías 50, no verso de número 6, diz assim. Isaías 50, verso de número 6. Ofereci as costas aos que me batiam, e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Você acha que esse texto está falando de quem? Por isso que ele diz, escarnecerão e cuspirão. Então ele foi entregue aos gentios, porque os judeus os rejeitaram para uma morte de cruz, como diz a profecia em Salmo 22, 16. Ele foi escarnecido e cuspido, como as profecias sempre disseram. A pergunta que a gente deve fazer é, por que não deixaram Jesus morrer com honra?
A rigor, ele fez tanto bem para as pessoas ao seu redor. Ele curou muitos enfermos, ele ajudou muitas pessoas. Por que não deixaram ele morrer, ao menos com honra, como um herói? Você saberia responder essa pergunta? Porque Jesus não veio para morrer no lugar de heróis. Ele veio para tomar o lugar de pecadores. E essa é a resposta. Ele não poderia morrer como herói porque você não é um herói. Ele não poderia morrer como herói porque eu não sou um herói. É pecadores que ele representa na cruz. Pecadores não são apenas rejeitados, eles são envergonhados. E Jesus sofre o pior tipo de morte, do pior modo. Como dizem as Escrituras, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Ele se tornou maldito por causa de nós. Ainda no verso 32, ou verso 33, perdão. Olha o que diz: depois de açoitá-lo, eles o matarão. Eu uni essas duas verdades, o açoite e a morte. Por que a morte? Porque Jesus teve que morrer. Ele não cometeu nenhum crime. Foi até difícil para Pilatos enquadrar ele em algum tipo de código civil da época. Por que Jesus foi para a cruz? Por que ele teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte. Ele nunca pecou. Mas quem ele foi representar naquela cruz? Muito peca e muito pecou. Ele foi representar pecadores. E por isso que ele morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Ezequiel 18:20 diz: aquele que peca morrerá. O que nós merecíamos era exatamente isso, a morte. Mas Jesus morre no nosso lugar porque ele representa a nós que somos pecadores. E é no nosso lugar que ele faz tudo isso. Não bastava sofrer um pouco. Deus não quis açoitá-lo um pouco para nos perdoar. Porque o que nós merecíamos era a morte, ele nos representou, então o que ele mereceu foi a morte. Em nosso lugar, nos representando. Era para Jerusalém, o lugar de morte que ele estava indo. Como ele mesmo diz, ainda que sabendo que seria rejeitado, que haveria de sofrer e de morrer, Jesus diz: estamos subindo para Jerusalém. Estamos subindo para Jerusalém. Leia comigo na perspectiva de João. A perspectiva de João desse exato momento. Olha para João no capítulo 13. Eu quero que você enxergue, na perspectiva de João, esse texto que nós estamos vendo agora. João, capítulo 13, verso 1. Antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. João nos diz a razão pela qual Jesus não voltou atrás. Tendo amado os seus que estavam no mundo. É para isso que ele vai para a cruz. Por amor. Não de todos, mas dos seus. Dos seus. A quem ele amou. Ele nos amou ao extremo. Em João, capítulo 12, verso 27, Jesus fala de como ele está. Agora minha alma está angustiada. E o que direi? Pai, salva-me desta hora. Não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. A alma do nosso Senhor estava angustiada, mas ele se negou a não cumprir o que estava determinado. Foi para esse propósito que ele veio. E por amor daqueles que são seus, ele permaneceu. Ele permaneceu. Agora volte para Lucas, no capítulo de número 22, e leia o verso de número 44. Lucas 22, 44. Que diz assim: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Essa é a agonia da cruz. A agonia que o nosso Senhor passou
Mas ele não voltou atrás. Ele não voltou atrás. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo do que estava por vir, ele continua subindo para Jerusalém. Como eu disse, em Jerusalém estava o templo. E na ocasião de grandes festas, os peregrinos e religiosos iam para lá, para a cidade santa, para oferecerem sacrifícios em favor dos seus pecados. Mas agora, Cristo está indo para lá. O sacrifício dos sacrifícios. O único sacrifício aceitável por Deus. Ele está indo para se entregar em favor de pecadores. Ele está indo oferecer como único verdadeiro sacrifício que o Deus soberano aceita. Que o Deus soberano aceita. No tribunal humano, o justo foi condenado. O sinédrio judaico, os judeus, entregaram Jesus a Pilatos, ao governo romano. Eles cederam à pressão da multidão que diziam: crucifique-o, crucifique-o, crucifique-o. Sentenciou à morte aquele que nunca cometeu pecado. No pretório, o rei dos reis foi tratado como escória. Sua túnica, sua roupa foi arrancada, rasgada. Sua dignidade foi pisoteada. Puseram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos, não para honrá-lo, mas para zombá-lo. Seus algozes em alto desprezo e ódio cobriram-no de povetadas, cuspiram em seu rosto, exigiram que profetizasse. Açoites cruéis cortaram a sua carne. Seu sangue precioso foi jorrado. Sua cabeça foi golpeada, seu corpo esbofeteado, suas forças exauridas. Judeus e romanos reunidos no crime mais atroz da história. Ele foi ao Gólgota. Suas mãos foram perfuradas, rasgadas, conforme a profecia. Seus pés foram traspassados. O Criador foi pregado numa cruz, feito por suas próprias criaturas. Ele que sustentava o universo pela palavra do seu poder, foi levantado entre o céu e a terra como um malfeitor. Naquela cruz, porém, não eram os pregos que prendiam Jesus, mas o seu amor pelos seus escolhidos. Não foi a morte que o venceu. Foi ele quem destruiu a morte por meio da sua morte. O seu sangue derramado nos purifica. Suas feridas nos saram. Sua cruz traz paz. O cordeiro foi imolado, mas ressuscitou. Aquele que foi morto e humilhado foi exaltado por Deus Pai. E um dia todo joelho se dobrará diante dele. Não em zombaria, mas em temor e adoração, quando ele se manifestar pela segunda vez. Não terminou em morte, porque o final do verso 33 diz: depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas por que Jesus ressuscitou dos mortos? Talvez você se pergunte. Porque ele não apenas morreu pelos pecadores. Isso não seria o suficiente. Romanos 4:25 diz que aquele que foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. A morte de Cristo é por nossas transgressões e paga o preço do nosso pecado. Mas é a sua ressurreição que nos justifica. É por meio da sua ressurreição que ganhamos os créditos que não pertencem a nós mesmos, mas pertencem a Ele. Sua morte foi o pagamento pelos pecados, mas a sua ressurreição foi a prova de que esse pagamento foi aceito por Deus. Se Cristo não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã e ainda estaríamos mortos em nossos pecados, como diz Paulo em 1 Coríntios 15:17. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa fé. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Porque Ele vive, a justificação dos seus eleitos é garantida. A sua vitória sobre a morte, a reconciliação com Deus é certa. Como Ele ressuscitou, viveremos também com Ele eternamente. É porque Ele ressuscitou que nós podemos ter a certeza
que um ser humano como nós, um dia vai poder adentrar nos céus. Porque ele é verdadeiramente Deus, mas ele também é verdadeiramente homem. Ele é a primícia, é aquele que comprova que há esperança para nós. Porque se um homem foi capaz de chegar-se à presença de Deus, nós, por meio dele, deste homem, não pelo primeiro Adão, mas pelo segundo, também chegaremos à presença de Deus. De forma que a gente pode dizer, há um verdadeiro homem lá no céu, Cristo Jesus. E ele nos representa em tudo. Por isso que a sua intercessão não para. Por isso que a sua ressurreição é algo muito caro e crucial para o Evangelho. Mas para ressuscitar, ele teve de morrer. Para morrer, ele teve de sofrer. Para sofrer, ele teve de ser rejeitado e traído. E para ser rejeitado e traído, ele teve que ir para Jerusalém. E é por isso que ele vai. E ele não deixa de ir. E não volta atrás. Não é somente uma viagem. Não é apenas uma descrição geográfica. É teológica, é profundo. É a verdade da cruz. Ele carrega o pecado e a vergonha. Ele sofre a nossa rejeição. Ele suporta a nossa ira para nos dar o favor de Deus. Foi isso que Cristo fez. Ele sofreu toda a humilhação para que nós pudéssemos ser aceitos por Deus. O verso 34, por fim, nos diz que os discípulos não entendiam nada disso. Olha o que diz o verso 34. Eles, porém, se referindo aos discípulos, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras era encoberto. Então aqui o próprio texto já diz por que eles não entenderam. Eles não entenderam porque justamente o significado dessas palavras estavam encobertos. E eles não sabiam do que Jesus estava falando. Não é Lucas quem nos diz, mas os correlatos, Mateus e Marcos, eles vão nos dizer o que acontece depois que os discípulos não entendem o que Jesus disse. Estava lá 2 discípulos disputando quem iria ganhar o melhor lugar no reino de Deus. Quem iria se assentar à direita ou à esquerda de Deus? Eles estavam preocupados com coisas banais. Eles não estavam prestando atenção no que Jesus estava falando. Jesus acabara de revelar o seu plano soberano, de dizer que vai salvar pecadores através do sacrifício dele mesmo. Acabou de expressar o seu grande amor. Porém, assim que Jesus conclui essa fala maravilhosa, ele escuta dos seus discípulos: Senhor, posso me sentar à tua direita e o meu irmão à tua esquerda no reino? Eles estavam preocupados com a sua posição. Sabe por que eles estavam preocupados com a sua posição no reino? Porque eles não entendiam a sua posição aqui e agora. Então, o fato de estarem encobertos dessas verdades, eu poderia destacar pelo menos 3 pontos, é que eles não entendiam com profundidade os seus pecados. E nem o quanto Deus é irado com o pecado. Eles também não entendiam a ineficácia da lei e das suas obras. Mas, em terceiro e mais contundente, é porque havia uma cegueira espiritual que só pode ser removida pela revelação divina. Como nós lemos em Lucas 24, 45. Nós já lemos esse texto, mas é quando os discípulos, no caminho de Emaús, não entendem quem é o Cristo, e aí diz que Cristo lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Sabe o que isso quer dizer? É que nunca entenderemos a verdade de Deus, se Deus mesmo não nos abriu o entendimento. E aquele momento não era o momento em que os olhos dos discípulos foram abertos para o entendimento. É a terceira e a última vez. Claro que há outras vezes mais curtas, mais contundentes, que Jesus diz que está indo para a cruz. E eles não entenderam, porque eles não entendem a profundidade da cruz. Hoje eu espero que você olhe para a cruz e entenda a profundidade dela. Porque Isaías nos diz que as pessoas que não entendem o Evangelho são aquelas que são incapazes de reconhecer com profundidade a sua pecaminosidade. Essas são as pessoas. Eu queria que você olhasse, por fim, para Isaías 53, um texto que nós já lemos. Isaías 53, e pudesse ver atentamente o verso 1, 2, 3 e 4, que diz assim, Isaías 53, 1 a 4. Olha só como ele começa com uma pergunta, que possivelmente a resposta é não. Ou ninguém. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele,
e como raiz de uma terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens esconderam o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mais à frente, interpretando esse texto, João no capítulo 12, você percebe que João nos ajuda muito a entender tudo isso. João no capítulo 12, no verso 37 e 38 diz o seguinte. João 12, 37 e 38 diz assim. Depois de dizer isso, Jesus foi embora e ocultou-se dele. E embora tivesse feito tantos sinais na presença deles, não creram nele, para se cumprir a palavra do profeta Isaías que diz, como lemos, Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Em outras palavras, as pessoas não enxergam bem o quanto precisam de um Salvador. Talvez elas acham que existe algum mérito nelas que façam ser aceitas por Deus. Alguma coisa boa, algum resquício. Meus irmãos, se houvesse 1% de chance de você se salvar, Deus não entregaria o que é mais precioso para Ele, que é o seu filho. Você entende isso? Mas se Ele entregou o seu filho, é porque não havia condição nenhuma, em você e em mim, de alcançar a salvação que só Cristo pode dar por meio do seu sacrifício na cruz. Não é apenas seguir Jesus, crendo que Ele pode lhe conduzir ao reino. Alguns têm seguido a Jesus dessa forma. Eu vou para o céu, eu vou para o céu, eu vou para o céu, mas não abandonaram o inferno. A cruz de Cristo nos tira do inferno antes de nos levar para o céu. Ela nos faz abandonar o pecado, porque nos salva do pecado e não no pecado. Aquele que vive pecando não tem parte com Deus, mas Ele nos salvou do pecado para uma vida nova e santa. Apenas resgatados de lá, do império das trevas, podemos pertencer ao reino do Filho do seu amor. Então tem algumas pessoas que dizem, eu vou para o céu, eu estou salvo, confiando em quê? Confiando em quem? Em si mesmo? Porque Cristo precisa te tirar do teu inferno, para que você possa ser conduzido ao reino. Não se engane, não se iluda. Cristo não ia morrer se fosse muito fácil resolver o seu problema. Entende isso? Cristo fez tudo por amor a mim, verdade, foi por amor. É como lemos em João. E que história de amor. De amor sim, mas não de romance. É totalmente diferente. Os seus e os meus pecados penduraram o Cristo, o Rei da Glória, na cruz. Não romantize isso. Encare como de fato é. Encare isso da perspectiva completa e correta. Se você se vê como alvo desse amor, não é para você achar que isso é romântico. Arrependa-se. Essa mensagem promove arrependimento. É amor, é ação, é entrega. Deixa eu aplicar esse texto. Eu queria reconhecer algumas verdades que você pode extrair ao estudar um texto como esse. Em primeiro lugar, é que você deve reconhecer que Deus tem um plano soberano e conduziu esse plano por meio de Cristo. A cruz não foi um acidente, mas parte do plano eterno de Deus. Da mesma forma, Deus tem um plano em todos os níveis, para a história e para as nossas vidas em particular. Então você precisa confiar em um Deus que está verdadeiramente no controle de cada coisa. Mesmo quando sua vida parece caótica, Deus cumpre os propósitos dele infalivelmente. Você crê que tem um Deus no controle de todas as coisas? Então entregue e confie os caminhos da sua vida a Ele. Em segundo lugar, a cruz era necessária, não um acidente. A nossa salvação depende da cruz. Os discípulos, eles não compreenderam as palavras de Jesus. Eles não aceitavam a ideia de um Messias sofredor. Os olhos deles não tinham sido abertos. No entanto, sem a cruz não há redenção. Hoje, muitos ainda, inclusive na igreja, querem um evangelho sem cruz, um evangelho barato, um evangelho sem morte, um evangelho sem renúncia, sem arrependimento. Mas a cruz é essencial, tomar a cruz é essencial. Você realmente entende a necessidade de se identificar com Cristo? Porque Ele disse, você quer ser meu discípulo? Ok, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A cruz é necessária. A cruz é necessária. Em terceiro lugar,
A cegueira espiritual só pode ser removida por Cristo. É como lemos em Lucas 24, 45. É como lemos que é Cristo quem tira a cegueira espiritual. E muitas vezes nós ouvimos a verdade de Deus, mas não compreendemos. E é nesse aspecto que nós precisamos orar para Deus, para que Ele quebre a dureza do nosso coração, abra os nossos olhos espirituais, para que a gente enxergue verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas. Você precisa de Deus, ore para que Deus ilumine o seu coração e mente para entender as Escrituras e obedecê-lo. Não menospreze o fato de que a palavra pode quebrar a sua dureza. Em quarto lugar, o sofrimento de Cristo garante a nossa esperança verdadeira. Jesus não apenas predisse o seu sofrimento, mas também a sua ressurreição. Ele venceu a morte, garantindo a nossa salvação. Se Cristo sofreu e venceu, nós também podemos suportar o sofrimento e as tribulações. Fomos chamados a nos identificar com Ele. A nossa esperança está nele. E eu lhe pergunto nesse sentido, como você tem encarado os seus sofrimentos? Você consegue enxergar a soberania de Deus em meio ao sofrimento? Porque Deus foi soberano em conduzir o seu filho ao sofrimento da cruz. Por que Ele não faria o mesmo conosco para o nosso bem? Para a nossa santificação? Para a nossa edificação? Você vê a soberania de Deus no seu sofrimento? Você vê? Você enxerga de verdade? E como você reage? Como Cristo reagiu ao sofrimento que lhe estava proposto? Como você vai reagir? Você precisa da cruz. Você precisa do Evangelho. Você precisa de Jesus. Não foi um acidente, mas o único modo pelo qual pecadores poderiam ser salvos. Lembra da pergunta do jovem rico? O que farei para herdar a vida eterna? Pergunta errada. Não está certa essa pergunta. Não é fazer, é só herdar. E só herda uma herança se alguém morrer. Só tem direito à herança se alguém morrer. Cristo morreu para que aqueles que Ele amou pudessem herdar o reino.